Antes de tudo, eu quero manifestar aqui o meu repúdio ao tratamento que a polícia está dando lá fora à manifestação, uma manifestação essencialmente de mulheres. Uma delegada do meu estado, Elisângela, foi ao hospital com suspeita de fratura na perna. Nós fizemos manifestações imensas nesse local, duas adversárias ao mesmo tempo e não teve um conflito. Será que esse já é o jeito Temer de tratar a manifestação? Porque até agora não tinha havido isso. Eu não vou aqui falar de pedaladas ou de decreto, se houve crime, se não houve crime. Para nós não houve. Eu vou falar de política, porque este processo é essencialmente político. Foi a política que decidiu que a presidenta Dilma não governaria. Tomada a decisão, ou seja, depois de apontar quem seria a criminosa, partiu-se para achar o crime. E não venham apontar aqui a economia, porque esse país já passou por várias crises graves e não se depôs governante. Quantas vezes o Brasil foi ao FMI de 98 a 2002 para poder fechar as contas? Quanto era a inflação? A taxa de juros, aqui alguém disse que o Lula pegou um país redondinho. Taxa de juros de 25,5. Era um país redondinho? O desemprego. E os saques dos famintos nas estradas saqueando caminhão? Esqueceram? Ou será que eu estava em outro país? Tinha grau de investimento? Aqui tem os viúvos do grau de investimento. Que eu saiba, não tinha. Teve com o Lula. Perdemos, lamentavelmente, estamos perdendo, vamos recuperar. Valia tudo no propósito de derrubar Dilma. Dizia-se da necessidade de um ajuste fiscal. Quando ele veio, dificultou-se a sua aprovação. Discurso sindicalista na boca de escravocratas cheirava mal. Dizia que era preciso combater a corrupção. A presidenta enviou para o Congresso um pacote anticorrupção que sequer foi lido. Não aprovaram em 2014 o orçamento. Boicotaram, foram aprovar no começo de abril de 2015. Aproveitavam-se o quanto podiam da Operação Lava Jato para paralisar o país, com o devido apoio de setores do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, dos empresários e principalmente de uma grande rede de TV, além de jornais e revistas conhecidamente golpistas. Os vazamentos seletivos eram direcionados a um único partido, o Partido dos Trabalhadores. Acabou-se o segredo de justiça. Os depoimentos, na mesma hora, estavam na Rede Globo. Depoimento em segredo de justiça. Grampeou-se e divulgou-se a vida pessoal de um ex-presidente, expondo-o na sua intimidade. Grampeou-se a presidenta da República. Mas ninguém quis saber da lista do HSBC. Está aí uma afinada CPI que vai acabar melancolicamente. O listão da Odebrecht. Ou o Panama Paper. O juiz Sérgio Moro chegou a celebrizar uma frase, não vem ao caso. E eu completo essa frase, não vem ao caso, o Lula não está lá. Porque ele é encegueirado no Lula. Encegueirado é uma expressão nordestina, viu? O direcionamento dos interrogatórios é de envergonhar uma magistratura que se diz isenta. Não vou usar a palavra golpe, porque sei o quanto alguns aqui se incomodam e se constrangem por estar contribuindo para o que um golpista de primeira linhagem chamou de golpe democrático, lá na Câmara. O deputado Heráclito Fortes, um dos mentores da conspiração, palavra que eu usarei daqui para frente. Aliás, a história da humanidade está cheia de golpes travestidos de democráticos, não é? Quem é que não ouviu na ditadura que ia se implantar a ditadura para preservar a democracia? Pois bem, a conspiração começou a tomar forma em meados de abril de 2015, 3 meses depois da posse. No mês seguinte, o PSDB encomendou o parecer da doutora Janaína Pascoal, que recebeu R$45 mil. Reuniões semanais aconteciam no QG do impeachment, para construir o processo de afastamento da presidenta, 3 meses depois. Com direito a aulas de estratégias dadas pelo senador Nelson Jobim, que orientava as ações nas 3 vertentes, que eu suponho que seriam as vertentes jurídica, judiciária, política e midiática, porque esses setores trabalharam tão
em sintonia pelo impeachment da presidente, né? É uma sincronia digna de ginastas bem treinados. Nas reuniões, recebiam visitas especiais. Armínio Fraga, o senador José Serra e a mais importante delas, o vice-presidente Temer. O que ia fazer lá um vice-presidente se não dar sua contribuição para a conspiração? O comando da conspiração, intitulada de G8, era formado de deputados Heráclio Forte, Jarbas Vasconcelos, José Carlos Aleluia, Raul Jugman, Marcos Pestana, Tadeu Alencar, Rubens Bueno e Mendonça Filho, que era chamado o cérebro da conspiração. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Foi a entrevista do Heráclio no Estadão. Talvez por isso ele vai ser ministro da Educação, né? Mensalmente, haviam reuniões ampliadas, chegando ao pleno de mais ou menos 80 pessoas. Lá não teve vazamento, gaba-se o anfitrião. Semanalmente a reunião, mensalmente a plenária. Incitaram a classe média a ir às ruas bater panela sobre bandeira do combate à corrupção. Pura falácia. O que tinha de gente corrupta naquelas manifestações, não dá nem para contar. Vestiu a camisa da corrupta CBF. Dono de posto de gasolina que adultera combustível, médico que cobra a cirurgia do SUS e do paciente, empresário que adulterou o leite que a gente bebe, o líder do movimento Brasil Livre que tem 60 processos nas costas, inclusive de sonegação fiscal, e políticos, muitos com a história, com o passado que condena. Fez parte do jogo também manter Eduardo Cunha reconhecidamente sem condições de dirigir a Câmara até que ele cumprisse a tarefa que lhe cabia na conspiração. A votação do impeachment na Câmara, resultado dessa conspiração, foi aquele espetáculo dantesco que o Brasil e o mundo se envergonharam. Com raras exceções, o voto não foi pelo país. O voto foi pelos filhos e filhas, parentes e aderentes. Certamente alguns desses se envergonham. Só faltou o voto pelo direito da cachorrinha com uma ração importada dos Estados Unidos. O debate de ideias foi o que menos importou. Na comissão do Senado também, apesar do debate mais qualificado, tivemos vários momentos de desdém, beirando o deboche. Alguns repetiam o mesmo discurso, cada vez que se manifestavam. Outros usavam metáforas risíveis. Pesquisando o passado de alguns, confirma-se o dito popular: macaco não olha para o rabo. Não poderia deixar de mencionar o componente sexista, misógino dessa conspiração. É como se nos dissesse: mulher não pode. Principalmente a Dilma. Imagine uma terrorista presidindo o Brasil. Era assim que rotularam ela os torturadores. Reafirmo que esse era desde o início um jogo jogado, decidido. Já estava escrito que a Casa Grande, por descuido, deixou os escravos chegarem na sala, mas ia devolvê-los à senzala. Tem aquela fábula do lobo e do cordeiro? O lobo tinha decidido comer o cordeiro. Aí foi buscar motivo. Chegou no riacho, o cordeiro estava bebendo e ele: cordeiro, eu vou te comer. Por que, seu lobo? Porque tu está sujando a minha água. Não, eu estou aqui embaixo, seu lobo. Você está em cima, a água vem daí. Ah, então foi ontem. Não, ontem eu não estive aqui. Ah, então foi seu pai. Meu pai, eu não tenho mais pai. Não interessa, eu vou te comer. Porque é da natureza do lobo comer o cordeiro. Não adianta oficina de técnica de convivência. Não adianta colocar o lobo no ministério. Eles vão cedo ou tarde criar motivo para comer o cordeiro. Esse golpe democrático não é pela moral, não é pela ética, não é contra a corrupção, não é pela boa prática de governança. Que boa prática de governança se ainda agora um senador daqui teve que sair para se filiar a outro partido para poder assumir o ministério? Se fosse boa prática de governança, ele assumiu o ministério no partido que ele está. Então foi um rateio, ele não podia assumir. Os atores desse golpe não afianciam esses motivos. É sim para a elite retomar o poder sob a batuta de setores do grande empresariado, simbolizado na Fiesp, nos banqueiros, no agronegócio e na mídia, para reimplantar o seu projeto de exclusão social, o Brasil para poucos. Logo, logo vai ficar claro quem vai pagar o pato: negros, indígenas, mulheres, população LGBT, religiões de matriz africana, política de cota, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos. Aguardem. Não faz parte do programa dos que estão usurpando o poder subsidiar o programa para mais pobre. A Lava Jato acaba para alguns, faz parte da negociação. Vai continuar assim para o PT, para tirar Lula do jogo,
que a elite conservadora brasileira deste país não se sente capaz de jogar e ganhar no campo aberto, no tempo regulamentar. Seremos, nos próximos 180 dias, oposição responsável. Isso não significa oposição boazinha. Sabemos que o nosso voto não será necessário diante do bloco aparentemente hegemônico que se forma, mas é bom não nos subestimar. Temos a certeza que, em algum momento, a postura do Ministério Público, da Justiça Federal, da Polícia Federal e de outros vai mudar. A população vai cobrar parcialidade, os 2 pesos e 2 medidas. Uma hora dessa, os Demóstenes, os Carlinhos Cachoeira, os Jovelinos, os Olavinhos e outros, os pilotos de helicóptero, vão falar. O juiz Sérgio Moro foi um juiz do Banestado, junto com o mesmo procurador que persegue Lula em São Paulo. Um escândalo maior que a Lava Jato, dizem alguns, e ele engavetou. É também o juiz de um processo de um senador desta casa, a famosa Operação Concorde, uma chuva de dinheiro que aconteceu na capital desse país, de um prédio. Está há 4 anos sem se pronunciar. A ministra Rosa Weber tinha dado 90 dias desde 2012. Ontem noticiou-se uma fazenda que Michel Temer usa, 1.500 hectares, cabem 6 sítios de Atibaia lá dentro. É de um amigo, o coronel João Batista Lima, o mesmo a quem o delator da Ingevix disse ter entregue R$1 milhão para Temer. Olha o destino começando a conspirar. Por fim, quero dizer que nestes 180 dias estaremos aqui combatendo o bom combate. E também estaremos no nosso fronte original, as ruas. Lutaremos para recolocar as coisas no seu lugar certo e original. E vamos recontar a história como ela de fato aconteceu. Se há algo que aprendemos é que deslealdade e traição não tem perdão. Dilma foi traída pelos que compartilharam o poder com ela. Dilma estará conosco, nos dando força com seu coração valente. No tempo que me resta, eu queria me dirigir a 2 companheiros da minha bancada. Ciro, não sei se está aqui, meu ex-aluno, a quem eu dei muita nota 10, merecidas, era excelente aluno. Eu quero te dar outra nota 10, Ciro, por favor, vote com a gente. Meu velhinho trabalhador que está ali, senador Elmano, caminheiro de longas caminhadas, eu quero continuar caminheira com o senhor, doutor Elmano, por muito tempo ainda. Espero o seu voto com a gente. Muito obrigada, senhor presidente. Era essa que eu tinha a dizer.